Olá, nosso muito boa noite. Estamos começando o programa Jogo Aberto neste sábado aqui pela TV Tarobá de Londrina. A você que está nos acompanhando, muito obrigado pela audiência. E você sabe que todo sábado nós trazemos aqui um conteúdo relevante com um convidado muito especial. E como nós estamos vivendo mais uma vez a campanha Setembro Amarelo, uma campanha importante de conscientização, já falamos sobre isso em reportagens durante a semana nos nossos telejornais, nos nossos programas, mas eu quis abordar esse tema com mais profundidade. Por isso que eu convidei o psiquiatra, pesquisador, professor da universidade, Dr. Marcos Liboni, que está aqui conosco. Marcos, boa noite, prazer te receber aqui de novo. Muito boa noite, é uma satisfação, uma alegria estar aqui com vocês. Obrigado. A gente conversava aqui antes de começar o programa, Marcos, que com toda essa gama, esse volume de informações que nós temos pela internet, pelas plataformas digitais, isso tem interferido nos estudos, isso tem sido conteúdo para os estudos de vocês quando os assuntos, relacionados à depressão, essas coisas, vêm à pauta? Sim, já não é de hoje que a gente tem dado atenção, inclusive recentemente a Organização Mundial da Saúde já colocou como código de diagnóstico de doença dependência de jogos eletrônicos. Dependência de jogos eletrônicos? Já está como especificador. As bets da vida? Ainda não as bets, mas mais as telas, os jogos por sim. tela, para os jovens. A gente tem casos dramáticos, por exemplo, na Coreia do Sul, no Japão, de jovens que até faleceram, porque passaram dias sem sair do lugar. Meu Deus. Sem se alimentar, essas coisas? Sim, sem tomar água? Desidratados, tudo, Por conta, por questões, obviamente, da natureza da cultura também, mais fechada, enfim. Esse tipo de fenômeno tem despertado bastante preocupação para nós, porque também o universo tecnológico digital, ele oportunizou tantas coisas boas para a humanidade, mas também trouxe muitos riscos e muitas dificuldades, principalmente para o desenvolvimento da capacidade de socialização das pessoas, principalmente para os mais jovens. Ou seja, então vocês profissionais hoje já têm uma classificação para esse tipo de situação. E o que a gente entende, desde forma muito ampla, por exemplo, existe um tempo, eu trabalhei, não é minha especialidade dentro da psiquiatria, eu faço psiquiatria geral, mas nesses 27 anos já trabalhei um pouco com infância, adolescência. É uma coisa que inclusive é uma orientação para pais que estão, o cuidado com o tempo de tela das crianças, de adolescentes. Que exposição de tela. Não pode passar de 4 horas por dia. Se passa de 4 horas por dia, existe toda inclusive a própria tecnologia e muitas plataformas, muitos programadores, para se dizer, eles estão ali trabalhando para que a atenção, principalmente da criança, do adolescente, fique imersa naquele universo, e se passa das 4 horas, você já tem um risco de desenvolver um comportamento de compulsão. E essas 4 horas são consecutivas ou 4 horas ao longo da jornada? Ao longo do dia. Meia hora aqui, depois mais meia hora ali. Só que muitos passam, Dr. Marcos? Passam, porque tem muita dificuldade, Nós também temos que entender que, por exemplo, para pessoas que estudam, para pessoas que trabalham, aí a conta não entra nesse campo, mas quando você vai, e aí pensa comigo, por exemplo, principalmente para as nossas crianças, 4 horas por dia na frente de tela e, por exemplo, não está fazendo atividade física, muitos não estão estudando, a dificuldade que a gente tem hoje para promover hábitos de leitura nos nossos jovens. Porque a tela, ela é maravilhosa, mas ela deixa o cérebro preguiçoso. Imagina, você pega um livro, você vai ler ali a narrativa, o que seja, você vai ter que usar toda uma circuitaria cerebral para criar uma imagem, um cenário, as pessoas. Vai ter que fazer um exercício. Exatamente, que faz com que o cérebro, que inclusive as dificuldades que a gente vê em muitas situações escolares, está relacionada à falta de leitura e desenvolvimento de linguagem. Quando não se lê, você tem mais dificuldade de desenvolver linguagem, de trabalhar corretamente a sua própria língua ou o aprendizado de outra língua, ou seja, desenvolver capacidades cerebrais que foram milhares de anos, não milhões, milhares de anos para serem desenvolvidas. Se eu fosse usar um termo assim bem chulo, bem popular, eu poderia dizer que quem está nesse universo está emburrecendo, quer dizer, a sociedade está ficando mais burra, entre aspas. Absolutamente, sem sombra de dúvidas.
E isso é muito perigoso, né, Marcos? É no mínimo frustrante, né? Porque o potencial tecnológico ele é tão grande, mas ao mesmo tempo, o nosso, que aí é um caminho, falando um pouquinho, sem mergulhar muito para não targiversar aqui, o nosso cérebro, ele tem, assim como a musculatura, se a gente deixa de fazer exercício, ele também fica preguiçoso. Sim. E aí é uma musculação mental que deve ser feita para que a gente possa, sobretudo nas crianças e nos adolescentes, aproveitar o seu potencial. Perfeito. Senão você vira um comportamento compulsivo e tudo aquilo que você fornece para o corpo, principalmente para o cérebro, e que tem ali uma sensação de prazer, tem uma sensação de bem-estar, a tendência do cérebro é querer repetir. E aí você pode desenvolver um comportamento de compulsão e dependência. Perfeito. E existe algum estudo que diz qual plataforma está mais... está infectando mais, digamos? O jovem está mais exposto a qual plataforma? A gente tem grande dificuldade de nominar, né? Eu não quero ser injusto aqui, inclusive com pessoas que até trabalham com isso. Mas as plataformas que trabalham mais com exposição de imagem, né? Com exposição de sucesso, com exposição de eventuais, né? Coisas boas, porque tudo é muito selecionado, né? Sim. Isso leva muitas vezes, e aí num jovem que está formando a sua identidade, sua personalidade, que depende da imersão numa dimensão de grupo, né? E o grupo que na nossa época, quando eu falo isso em casa, meus filhos ficam absurdamente irritados na sua época, né? Quando a gente tinha o grupo da escola, você tinha um grupo de jovens da igreja, você tinha o grupo do esporte, né? Então o grupo social na juventude é extremamente importante para validar a inserção desse jovem que sai da infância e vai passar para a fase adulta, e hoje isso passou muito pelo crivo do digital. Exato. E aí você está delegando, o jovem está delegando aquilo que é mais precioso dele, que é a criação da sua identidade, para um outro que ninguém sabe quem é, para um like, para um joinha, para uma curtida, um coraçãozinho, seja. E isso causa muita frustração, porque de repente se você não é popular, você já se entende como uma pessoa menos interessante ou até reprovável. E quem é que disse que não? Nossa, isso vira que nós somos indivíduos. Isso vira quase que um critério de desempate lá. Sim. Na ordem lá. Sim. Então essas plataformas que trabalham muito com essa questão de exposição de sucesso, eu fico meio... Marcos, a gente está falando do Setembro Amarelo, que é uma campanha de conscientização. O Dr. Marcos Liboni me passou um dado muito preocupante antes da gente iniciar o programa. Eu perguntei para ele assim, Dr. Marcos, está crescendo muito a questão do suicídio entre jovens e adolescentes? Ele falou, epidemia. Pronto. Aí eu já assustei. Sim. Porque eu não imaginava que estava nesse nível. Porque como nós da imprensa não divulgamos casos de suicídio, né, o fato, nós discutimos o tema, o problema. Isso é ético e eu parabenizo. Né? Nós não divulgamos. Porque tem um efeito de contaminação. Em absoluto, porque nós sabemos que existem questões éticas aí, e até, né, doutor, as pessoas se identificarem, ficar até procurando a fórmula, né, mas não é por aí que nós queremos caminhar. Por que, doutor Marcos Liboni, virou essa epidemia, e como se trata uma epidemia dessa? Justamente por conta, né, de tudo que a nossa sociedade, vamos dizer, moderna, ocidental, ainda que em que pese. Quando eu fiz psiquiatria quase 30 anos atrás, a gente tinha estudos epidemiológicos, estatísticos, que é a parte da matemática aplicada à evolução das doenças na sociedade, os problemas de saúde, uma curva que era mais ou menos a que acompanhou a humanidade na sua história, porque o suicídio era uma condição muito associada à finitude. A gente estava conversando um pouco sobre isso. Exato. Quando você via, há mais ou menos 25, 30 anos atrás, em alguns lugares do mundo, China, né, outros países, os jovens começando a aparecer nessa curva, você começava a pensar. Agora a gente tem, assim, para você ter uma ideia, se eu não sabia desse dado, eu vou te dar. Um suicídio entre 7 e 14 anos, se pegar até os 29 anos de idade, é a terceira causa de morte no Brasil. Meu Deus do céu. Só perde para traumas e acidentes. Maluco isso, né? E aí você tem a questão assim, do porquê, né? Você fica perguntando, porque quando os jovens eles estão se abrindo para a vida, para as dores da vida, tanto que a adolescência, por definição, é crescimento com dor. O nome adolescência, né? O termo adolescência. Essa etimologia? É, etimologia. Adolecer é crescimento com dor. Então, existem dores naturais, existem dores que fazem parte. Claro, disso você tem uma urbanização, você tem hoje uma sociedade que vive com medo, você não tem vivido em comunidade, você tem pouco estímulo a esporte, né? Que é onde, né? E a questão esportiva, saímos aí de uma Olimpíada agora, né? Assim, isso tinha que ser política de Estado. Exato. Principalmente nas periferias, né? Exato.
Que é importantíssimo isso, porque pega o indivíduo, vê as suas potencialidades, ele vai estar inserido num grupo, ele vai estar inserido numa situação que ajuda ele a se trabalhar, né? Porque a aceitação não tem que vir de uma plataforma digital, a aceitação tem que vir do grupo, Sim. que valida a pessoa do jeito que ela é, né? Então você tem o cenário social, o cenário urbano, você tem as famílias que estão passando por crises, né? A partir do momento que você tem que ter os pais trabalhando, você tem situações onde as crianças ficam desamparadas, desassistidas. Você cria ali um ambiente de pressão que faz com que, e aí o grande dado da situação, quem se mata, Fernando, não quer morrer. Quem se mata quer sair de um sofrimento. E aquele sofrimento é maior? Ele chega ao ponto de ser insuportável. E aí pensar em tirar a própria vida começa a entrar na equação de possibilidades. Louco isso. Mas até o último momento, o corpo não quer morrer. Naturalmente ele resiste. Absolutamente. Quer dizer, nós não fomos feitos para isso, né? Não, nós não fomos feitos para isso. Nas várias interrogações filosóficas, Sim, históricas, metafísicas, sim. onde tudo tem a ciclicidade, é da natureza desse planeta, Sim. a finitude vai chegar, mas não dessa forma. Sim. Até fazendo uma analogia, pelo que o doutor está falando, vamos supor, se eu estou caminhando perto de um penhasco, de uma ponte, se eu escorrego, o meu instinto é tentar me agarrar a alguma coisa, porque eu sei que se eu cair daquele penhasco eu vou morrer. Óbvio. Então isso é nesse, né, mais ou menos nessa linha. Você usou a sua inteligência, que é especial, com certeza, mas tem um exemplo muito simples. Você está cozinhando, de repente você esbarra numa coisa quente, fervendo. O que seu braço faz? Na hora. Nós temos um sistema chamado arco reflexo, que são neurônios chamados primitivos, não que eles são, mas eles não vai para o cérebro a informação do risco de queimadura. Vai para a coluna e volta. O músculo ele puxa sozinho. Então, se a gente tem esse mecanismo, imagina outros tantos mecanismos, né? E aí eu falo adicionalmente, porque isso é uma questão. Nós estamos falando aqui em rede de TV, né? Que isso se propague. É um absurdo a sociedade que está vivendo esse tipo de situação. Alguma coisa está errada. A sociedade está doente, digamos assim, Sim. por esse aspecto. E claro que a gente vai chegar nisso na entrevista, doutor, em dicas, em soluções, e que vocês discutem e já estão muito mais avançados que a gente lá na academia, porque vocês têm esses dados na mão, e esses dados dão elementos, né, para vocês caminharem, né? Se nós fôssemos fazer um percentual aqui de quanto a internet, né, no sentido mal da internet, não no sentido que eu uso a internet para informação, que o senhor usa para estudo, não. No sentido de que ela está entrando nesse mundo, assim como nos jogos, né, nos jogos online, o senhor citou no começo, mas para aumentar a depressão, tivemos aquele caso da baleia azul, né, e tantos outros. O que o senhor poderia falar a respeito disso? Não, sem dúvida nenhuma, né? Quando eu fiz um curso online, até para uma faculdade aqui em Londrina, falando sobre os riscos da tecnologia, os especialistas em segurança nessa área, principalmente para crianças e adolescentes, falam o seguinte: você deixaria o seu filho de 4 anos de idade sozinho numa praça à noite numa grande cidade? Jamais. Então é a mesma coisa que você faz quando você deixa uma criança acessar a internet sem supervisão. Ou seja, o fato dele estar dentro de casa não significa que ele está protegido se ele estiver conectado ali. Sim, tem que estar com muita supervisão, até porque tudo, de certa forma, se torna fácil. Uma das coisas que deixa a gente... Eu, felizmente, não passei por isso, porque não era a época, mas a gente vê... A gente sabe as dificuldades que as pessoas têm em relação ao dia a dia, ao cotidiano, mas você vai, por exemplo, numa lanchonete, num restaurante, quando a gente vê a criança, sei lá, de tenra idade, com a telinha lá, porque, é claro, a criança vai ficar hipnotizada por aquilo. Ali você já está criando o ovo da serpente. Porque a internet não é regulamentada e não tem como regulamentar, né? Sim. Não estou querendo entrar aqui nas celeumas que a gente está vendo aí para o mundo afora. Nada a ver com censura. Não. Uma questão Mas de é muito complexo, porque assim, é você literalmente dar um revólver para uma criança brincar. Então você tem que monitorizar. Aí você pedir um número, é 100% de risco. Porque a internet é um campo aberto, até certo ponto. Né? E aí você está dando condições para aqueles que não têm condições, e as crianças, os jovens que podem estar assistindo a gente aqui, não tem, porque é uma questão de amadurecimento. Você só se torna adulto quando o seu cérebro, ele completa o amadurecimento dele, que é por volta dos 20, 24 anos de idade. Olha só. Até lá, nosso Tá cérebro ele é moldado pela experiência. E aí, na adolescência, entra em cena um nome, né, um termo que a gente usa chamado poda neuronal, que aquilo que o cérebro tiver mais propensão, ele vai direcionar o seu crescimento
e maturação para aquele sentido. Né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Entendi. Muito cuidado. Perfeito. Doutor Marcos, vamos fazer um rápido intervalo. Sim. E na volta, mais temas importantíssimos relacionados a tudo isso que o Dr. Marcos Liboni está falando no Jogo Aberto, no próximo bloco aqui na TV Tarobá. Fique ligado, voltamos já. Estamos de volta com o programa Jogo Aberto. Quero lembrar que todos os programas da Tarobá estão ao vivo no YouTube também. Nós já estamos no Facebook, todo mundo já sabe disso, mas estamos no YouTube também para você acompanhar o programa agora ou para você assistir ao programa depois com tranquilidade, poder até voltar ali alguma coisa que você ficou em dúvida. Hoje eu estou conversando com o psiquiatra, pesquisador médico, Dr. Marcos Liboni, falando sobre o Setembro Amarelo, mas pegando algo dessa campanha que é muito importante, né? A gente está tendo uma taxa, uma incidência muito alta de suicídio nessa idade que o doutor citou no primeiro bloco, dos 7 até que, doutor? Das duas faixas, 7 a 15, 7 a 15, 7 a 14 e de 15 a 29 anos. E de 15 a 29 anos. E aí, doutor, eu até fiz uma observação outro dia, conversando com outro tema parecido com um especialista. A nossa geração, interessante que nós vimos a internet nascer. Então a gente viveu o período antes da internet, com a nossa vida, na minha adolescência, por exemplo, a balada era de um jeito, né? A gente combinava de uma forma também. Futebol, esporte, tudo isso. E agora, doutor, essa juventude que está aí, o senhor falou dos jogos, né, no primeiro bloco. Sim. Acho que a gente tem a felicidade de poder comparar como éramos e como somos agora. Porque nós também usamos Estamos aqui conversando, eu convidei o doutor Marcos para vir para cá como? Pela internet. não mandei uma carta para ele, né, doutor Marcos? O que o senhor analisa desse cenário todo aí? O cenário é extremamente desafiador, né? Claro que isso cabe pontuar que a gente também tem que falar dos pontos positivos, claro, né? Porque, lógico, sem dúvida nenhuma, está ao alcance das mãos, né? Eu, recentemente, por conta, né, de uma pesquisa que eu estou conduzindo aqui na universidade, como braço internacional de uma pesquisa da Inglaterra, da Universidade de Oxford, estou retomando, graças a Deus, finalizando aí minha trajetória no inglês. Maravilha. E me apareceu pela escola que eu estou fazendo lá, escrever um ensaio, escrever um texto sobre o impacto dos livros eletrônicos na vida das pessoas. E eu, quando jovem, ficava juntando centavinhos para correr aí meia cidade, para ir numa livraria aqui no centro, para comprar lá um livrinho na coleção Vagalume. Perfeito. Quem nunca leu, né? Nossa. Lembra daquilo? Demais. E aí, hoje em dia, você tem um universo imenso, né? Então, assim, existe uma sobrecarga, né? Porque hoje, até em consultório, eu falei para um paciente que o nosso padrão genético, ele não mudou nos últimos 10 mil anos. De toda a trajetória histórica da humanidade, nós não mudamos. O último salto, digamos assim, interespécie, se a gente pode dizer, ocorreu há 10 mil anos atrás. E a nossa biologia, dados estatísticos, de certo modo, falam que será necessário 50 mil anos para ocorrer uma mudança genética. O que mudou de lá para cá? Mudou, que eu falo na linguagem computacional, que foi a melhoria do hardware. E o que melhora um hardware sem você mudar as peças do computador? Hardware do inglês, né? A parte dura, né, do aparelho. É você mudar, otimizar o seu funcionamento. E aí, pós-revolução industrial, a gente teve aí uma exponenciação gigantesca de recursos que chegaram hoje ao ponto, e aí os nossos jovens, os nossos filhos estão tendo que lidar com as suas necessidades que antecederam a isso e hoje as possibilidades que estão dentro desse universo. E aí, para onde vai, né? Aí eu acho que é um pouco mais complexo, porque tem que abarcar e fazer um mix particular, assim, para se dizer, para conseguir que essas potencialidades necessárias, elas não sejam apagadas em detrimento daquilo que o nome é muito apropriado, virtual. Exato. Perfeito. Total. Nós temos que trabalhar mais o real do que o virtual, Não né? tenha dúvida. Marco, agora eu quero entrar nas questões práticas. Quais são os primeiros sinais que um ser humano emite, por assim dizer, para você identificar, principalmente dentro da família, né? Porque alguns identificam rápido, já levam para um especialista, levam para um médico, e já há ali toda uma análise do caso. Mas como identificar casos aí que podem ser início de depressão? Bom, a depressão é uma doença que se fundamenta pela apresentação percebida, né, muitas vezes não tão manifesta, de um humor deprimido, de tristeza, que é a emoção que impera
na maior parte do tempo, sem relação com uma situação que justifique. Então você, por exemplo, tem uma pessoa que está sofrendo a perda recente, ultra recente, de um ente querido, vai experimentar um estado de tristeza e isso não é depressão, né? Mas a doença se instala quando essa tristeza ela aparece, e aí eu sempre uso uma metáfora que é como uma flor que começa a murchar, entendeu? Quando você vê a pessoa meio apagada. Olha que coisa interessante, hein? Perfeito, faz sentido, perfeito, né? Perfeito. Então, aquela está apagada. Então, a forma dela se expressar, paralelamente à questão da percepção subjetiva de tristeza, que impera na maior parte do tempo, a perca do prazer em atividades que normalmente a pessoa está, né, tendo, ou melhor, tem prazer, e isso não inclui o uso de álcool e drogas, porque muitas vezes ir para o caminho, principalmente do álcool, sugere depressão, principalmente em homens, tá? Porque aí a pessoa quer... É aquela válvula de escape? Exatamente, ele quer sair de alguma forma de sintonia. Sim. Né? Mas aí, voltando ao exemplo anterior, então você está vendo a pessoa murchar, ela está mais quieta, ela está mais isolada, ela está com queda no desempenho das suas atividades. Em crianças e adolescentes, atrapalha o desempenho escolar. Crianças e adolescentes, muitas vezes irritabilidade, nervosismo, até agressividade. Isolamento também? O isolamento. Né? Buscar, e aí, por exemplo, na monitorização de conteúdos de internet pelos pais, e pais têm que fazer isso. Tem que monitorar. Né? Tem que monitorar, não tem conversa. E como fazer isso? Porque o adolescente é aquele briguento, né? Então, vamos falar. O importante é você tentar estabelecer um contrato, né? Chegar de uma maneira impositiva, draconiana, não vai funcionar. Você tem que, e aí buscar, e aí o grande desafio para muitas famílias, e aí a pergunta... As pessoas sentam para comer? As pessoas têm um tempo de estar ali comendo? Exato. Um almoço, você falou do restaurante agora há pouco. Jantar. Hoje a gente vai aos restaurantes, cada um está com o celular olhando ali. Exato. Nós estamos vivendo uma comunidade de isolados. Exato. E que são muitas vezes levados a um egoísmo, a um egocentrismo. E tudo que leva ao caminho do egoísmo, do egocentrismo, pode levar a um narcisismo, e aí o narcisista, que ele é dotado de uma necessidade perene de ser valorizado, de ser elogiado, de ser visto pelas pessoas. Quando isso não existe, o que acontece? Ele cai. Exatamente. Entendeu? Então, assim, a gente tem que procurar dedicar tempo de convivência, um tempo... E não é sentar, não. A partir, viu lá o Dr. Marcos Libório, nós temos que sentar para discutir. Não. É resgatar, às vezes, coisas que às vezes estão perdidas. Básicas, né? Básicas. Porque os jovens precisam dos referenciais. Os referenciais estão em casa, inicialmente. Exato. Assim como, por exemplo, no exemplo das drogas. Por que muitos jovens vão para as drogas? Porque é o traficante que muitas vezes vai ser o referencial. Exato. Ele ocupa uma lacuna que... Por uma razão ou outra, seja pela questão do dinheiro, que compra um tênis, que compra um relógio, etc. Sim. Né? Ou, às vezes, uma figura que vai estar ali dando algum grau de vinculação para essa criança. Mas observar, dentro desse panorama todo, dentro dessas perspectivas, aquilo que... E aí combinar com o jovem que precisa de trabalhar conteúdo, mostrando para ele os dados, de alguma forma, de que isso é uma questão necessária. Exato. Né? Doutor, e a questão do bullying na escola? O senhor atende casos em que um adolescente alega, ou os pais alegam, que ele está sendo discriminado por alguma razão Já dentro da escola? atendi muitos e atendo mais adultos, né? Eu tenho lá no meu consultório o meu colega, o Dr. Diego, que é psiquiatra da infância e da adolescência, e ele é um professor daqui na universidade também. Bom, o bullying, assim, o Brasil é o segundo país do mundo em índice de cyberbullying. E o que é o cyberbullying? O cyberbullying é o bullying através das plataformas, através da internet. Né? Parte disso é o famoso cancelamento. Perfeito. Né? Virou. Mas o cyberbullying é quando através lá você faz uma postagem de alguma forma numa plataforma e começa. Você vai ser... E isso virou uma loucura. Isso é uma perversão muito grande, né? Mas eu tenho muitos casos, curiosamente, de pessoas já adultas que sofreram bullying lá atrás, né? Então, assim, muito diferente de algumas pessoas que têm um discurso, porque isso é um exagero. Não, a gente está tendo bastante, infelizmente. No caso específico do bullying, geralmente o buller, que é quem comete o bullying, ele é uma pessoa que sofre de alguma forma. Ah, é? Ele está, na realidade, muitas vezes reproduzindo. Então, muitas vezes uma criança que comete isso, ela está tendo alguns problemas em casa. Você passou por problema. Porque você está aqui, com certeza você foi amado, foi bem cuidado pelos seus pais. Você construiu sua autoestima. Qual é o motivo que você teria para degradar alguém, agredir alguém?
Perfeito. Essa relação emocional, né? Porque para nós, assim como o nosso nome que nos é dado, tem que ser dado também a condição da gente ser explorado no nosso potencial. E que é puramente ser humano, o resto é consequência. Exatamente. Eu tô aqui por Marcos, eu não tô aqui pelo doutor só. O doutor é uma atribuição social e algo que eu busquei, claro. Mas assim, é pela pessoa, e eu fui valorizado nisso. E a gente tem que fazer isso com os nossos jovens. Se você trata o seu filho, sua filha com amor, carinho e consideração, vendo as suas necessidades não são econômicas. As necessidades não são parafernálias tecnológicas. Não é o último telefone, não é o tênis de R$1.000, não é. É aquilo que eles precisam e eles precisam serem vistos como pessoas que são frágeis e precisam das relações para se desenvolver. Eles têm que se sentir amados. Exato. E são coisas simples, né, doutor? Como a gente diz, por exemplo, quando meus meninos eram pequenos, a gente gostava muito de andar de bicicleta junto e de ir ao Pesque Pague. Gostava de pescar. Espetacular. E ali não tinha celular. Quer dizer, eu tinha o meu para trabalho, mas aquilo ficava no carro. Tava nem aí com mensagem. Aquele sábado à tarde era para ficar ali, depois aquela porçãozinha de peixe gostosa, aquela coisa. Sim. Isso eu acho que fazia parte de criar essa conexão, né? Claro, com certeza. Hoje é difícil ter isso. É difícil. E às vezes a gente fica correndo naquelas metáforas do ratinho que fica dentro da gaiola. Dentro da gaiola, perfeito. Aliás, essa semana teve um caso interessante, o doutor falava até dos traficantes, né? Um adolescente, 16 anos de idade, fugindo com um carro repleto de drogas ali perto do Parque Ney Braga, né, perto da Cacique, bate numa motocicleta, fugindo da polícia, bate numa motocicleta e mata um outro adolescente, que estava na garupa da motocicleta. Então, vem ao encontro do que o Dr. Marcos está dizendo aqui pra gente. Quer dizer, a ausência de alguma coisa na vida desse adolescente que ia ganhar algum dinheiro para fazer o transporte dessa droga. É uma tragédia. Perfeito. Dr. Marcos, infelizmente o nosso tempo terminou, mas eu quero deixar aqui, vamos deixar as redes sociais do Dr. Marcos aqui. O Dr. Marcos está nas plataformas, pode ter informações saudáveis para você que quer mais informações que não deu tempo da gente abordar. Mas atenção, pais, exposição de tela, mais de 4 horas, o Dr. Marcos falou, procure, vá saber o que o seu filho está fazendo, porque isso é importante hoje, né, Dr. Marcos? Fundamentalmente, sim. Perfeito. Vamos cuidar dos nossos filhos. Doutor, obrigado mais uma vez pela participação. Obrigado a você pela oportunidade. E o Jogo Aberto fica por aqui. O programa vai ficar disponível nas nossas plataformas e sábado que vem, outro convidado com mais conteúdo para você aqui no programa. Um abraço a todos, bom final de semana e até lá. Tchau.